Boa noite, queridos irmãos, paz seja com todos. Aqui quem vos fala é o pastor Sérgio, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Mangabeira. Estamos aqui hoje para a nossa quarta lição da Escola Bíblica. Espero que vocês estejam acompanhando, hein, queridos? Olha, é importante que você esteja acompanhando, porque nesse período de quarentena, você tem que se alimentar espiritualmente. Assim como você tem a sua alimentação diária, assim como você tem o pão de cada dia, é importante você se alimentar da palavra de Deus, da presença de Deus, alimentar-se das coisas de Deus, porque é elas que vão te dar sustentação para passar por esse momento difícil que todos nós estamos enfrentando e chegar a uma vitória completa, tá bom? Então, queridos, olha, entrando então na quarta lição, eu quero começar agora fazendo uma oração rápida para que nós estejamos aí ganhando tempo. Então feche os seus olhos onde quer que você esteja agora. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, nós clamamos que Teu Espírito Santo esteja falando com cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão agora nas suas casas, Senhor Pai, estão agora no seu trabalho, onde quer que estejam, ó Deus, assistindo, Pai, esta gravação desta escola bíblica. Que elas possam aprender de Ti, Senhor, e conhecer, ó Pai, qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor para nossas vidas, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Portanto, Pai, nós pedimos humildemente que o Senhor venha falar conosco através dessa escola bíblica, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça sempre, em todo o tempo. No nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, recapitulando aí o que nós aprendemos, nós falamos aí na primeira lição das 3 perguntas básicas. Quem eu sou? De onde eu vim e para onde eu vou? Eu espero que você já saiba quem é você. Que hoje você possa olhar para você mesmo e saber quem você é. Se você tem sido uma pessoa de Deus, se você tem se mostrado uma pessoa de Deus, e que você saiba que você foi formado por Deus e que um dia nós vamos nos encontrar com Ele. Todos nós, todos, um dia hão de comparecer perante o tribunal de Cristo. Uns para a vergonha eterna, outros para a glória eterna. E que nós estejamos entre esses que vão ouvir: vinde, benditos do meu Pai, entrem, tomem por herança tudo aquilo que está preparado desde a fundação da terra. Que nós estejamos entre eles. Segunda lição, o maior dos princípios, para que tudo funcione bem na sua vida, querido, para que você realmente seja uma pessoa que se mostre uma pessoa transformada, é necessário um princípio básico, um princípio ativador, algo que só vai fazer, é algo que faz com que tudo funcione, que é o amor. É pelo amor que nós somos conhecidos como discípulos de Jesus Cristo. É o amor que fala mais alto do que tudo. Então, assim como Paulo ensina em Coríntios: ainda que eu dê o meu corpo em sacrifício vivo, ainda que eu dê toda a minha fortuna, ainda que eu faça curas, milagres, fale em línguas mais do que todos, não importa qual o meu dom, qual o meu talento ou tudo aquilo que eu tente fazer de bom, se eu não tiver amor, nada disso tem serventia. Então, para que as coisas funcionem no reino de Deus, é necessário estar com a chave certa. E a chave que liga todas as coisas é amor. Porque Deus é amor. Na nossa terceira lição, falamos sobre atitude. Você pode se posicionar diante de uma dificuldade de 2 formas. Olhando para a dificuldade e dizendo: esse obstáculo é muito grande, eu nunca vou vencê-lo. Ou você olhar para a dificuldade e falar: maior é o meu Deus do que a dificuldade. Hoje, eu ouvi algo que eu achei sobrenatural. Um pai e uma criança estavam num jardim e a criança olha para o pai e fala: pai, qual é o tamanho de Deus? E aí, aquele pai aproveitou que um avião estava passando lá no alto. E a criança: pai, qual é o tamanho de Deus? O pai fala:
Olha lá, filho, olha aquele avião. Olha lá, rápido, olha, olha. E a criança viu aquele aviãozinho lá no alto, longe. E de repente aquele avião já sumiu. Olha, aquele é o tamanho de Deus. E aquela criança ficou pensando, puxa, mas Deus é tão pequeno assim? Aí no outro dia, o pai foi com o filho no aeroporto, levou ele para ver o avião de mais perto. Quando aquela criança viu aquele avião enorme, ele falou, pai, olha que grande que é esse avião, por que ontem ele era tão pequenininho? O avião cresceu de ontem para hoje? O pai falou, não, é a distância que fez a diferença, filho. Quanto mais longe você estiver de Deus, menor ele vai ser para você. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, maior ele é. Assim também são os problemas. Quanto mais você olha para o seu problema, maior ele fica. Quanto mais você olhar para Deus, maior o seu Deus fica. Por isso, mantenha os seus olhos em Deus. Tenha a atitude correta. Ter medo todos nós temos. Mas o medo não pode te paralisar. O medo não pode te parar no tempo. Por isso tenha atitudes de fé. Porque melhor é você arriscar e muitas vezes não dar certo, do que você nunca arriscar nada por medo. Porque aquele que arrisca tem a chance de vencer. Agora aquele que não arrisca nunca vai experimentar o gostinho da vitória. Então saiba, tudo é possível ao que crê. Nós, em Cristo, somos mais do que vencedores. Portanto, continue crendo. Tenha atitudes de fé. Deus vai te garantir a vitória, no nome de Jesus. E hoje, queridos, entrando na nossa quarta lição. Olha só, presta bem atenção aí, na quarta lição. Nossa quarta matéria, amados, fala de algo que é interessante. De repente você já convidou alguém para ir na sua casa? E quando você convida alguém, você logo se preocupa em deixar a casa em ordem, arrumada, né? Não se preocupa no que você vai fazer para um almoço ou um cafezinho da tarde. Você se preocupa porque você vai receber uma visita. Então você se preocupa com o ambiente que essa pessoa vai entrar. Poxa, eu não quero receber alguém na minha casa de qualquer jeito. É ruim você receber uma pessoa de surpresa. Porque quando ela chega de surpresa, a casa pode estar toda bagunçada, toda em desordem. E isso não é legal. Então todos nós, quando convidamos alguém, a gente vai se preocupar em arrumar a casa, deixar organizadinho, bonitinho e tal, né? Vai preparar um cafezinho, porque a gente quer receber a pessoa num ambiente correto, num ambiente legal. E aí, a nossa quarta lição fala justamente sobre ambiente. Mas não um ambiente qualquer, mas o ambiente aonde se travam as maiores batalhas, que é a nossa mente. A nossa mente é o maior campo de batalha em que as coisas acontecem. Você pode até pensar que a sua maior batalha é contra o diabo, mas não é. Você pode pensar que a sua maior batalha é contra o mundo, mas também não é. A nossa maior batalha, querido, é contra a nossa carne ou a nossa mente. Por que eu digo isso? O diabo já foi vencido na cruz do Calvário. E o mundo jaz no maligno. Também já está derrotado. Jesus já venceu. Então, em Cristo, nós já vencemos o diabo e o mundo. Eles já são derrotados. Mas a nossa carne, a nossa vontade, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que estão ligados à nossa natureza terrena, ela está sempre em luta contra as coisas espirituais. Por isso, amados, é necessário mudar o ambiente. Vamos lá, vamos ler aí o texto.
Quero que você abra a palavra de Deus em Lucas capítulo 5, verso de 1 a 7. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Isso está lá em Lucas capítulo 5, de 1 a 7. Queridos, primeiro, Jesus chega, está lá falando com a multidão, e de repente ele vê os barcos chegando da pescaria, e está lá os homens lavando as suas redes, frustrados, decepcionados, tristes, porque passaram a noite toda tentando pegar algum peixe e não pegaram nada. Como é frustrante quando você sai para procurar um emprego e você não consegue. Como é frustrante você querer buscar alimento para sua casa, para sua família e não ter como voltar com ele. Assim eram esses pescadores, eles estavam vivendo isso. O que é que eu vou levar para casa agora? Eu passei a noite toda pescando, não consegui pegar nada. Vou voltar frustrado. Esse era o ambiente que Jesus encontrou naquela praia. Um ambiente de derrota, um ambiente de choro, um ambiente de falta de esperança. Esse era o ambiente. Aqueles pescadores estavam tristes porque passaram a noite toda sem nada. E Jesus faz um pedido: olha, eu vou subir no barco de vocês, se afastem um pouco porque eu quero continuar falando para a multidão. E chamou Simão, que futuramente seria Pedro, e fala: Simão, olha, afasta seu barco, vamos lá, eu quero falar para a multidão, tem muita gente agora aqui perto, eu quero falar de longe do barco. Ele obedeceu, porque afinal de contas ele viu Jesus como um profeta, como alguém que poderia de alguma forma aliviar a sua dor. E obedeceu, e estava ali. Parou o seu barco, Jesus pregou para aquela multidão, e depois de ter pregado, Jesus fala para Pedro, na época Simão ainda: lança as redes. Simão olha para Jesus e fala: mas Senhor, poxa, nós passamos a noite toda fazendo isso. A noite toda nós ficamos lançando a rede. E nada nós pescamos. Mas sobre a tua palavra eu vou te obedecer. Se o Senhor está falando para fazer, eu vou fazer. Mesmo que os meus sentimentos, mesmo que as minhas emoções, mesmo que todo o meu trabalho da noite passada me mostrem que isso não vai dar certo, mas eu vou fazer. O Senhor está falando para fazer, eu vou fazer. E assim Pedro fez, lançou as redes. E depois de lançar as redes, querido, olha o que aconteceu. Os peixes que se juntaram àquela rede foram tantos, que foi necessário Simão gritar para o barco ao lado, falar: venha me ajudar, porque senão nós vamos perder todos esses peixes. A rede não vai suportar. E chegaram outros pescadores e começaram a pescar junto. Querido, olha só. Primeira coisa, o ambiente. Um ambiente de frustração. O pedido: lancem novamente as redes. A resposta: mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede.
o milagre, grandes peixes, um novo ambiente, o ambiente de fartura e de grande multiplicação. O Senhor Jesus mudou aquele ambiente, queridos. Aquilo que se mostrava um ambiente de derrota, aquilo que se mostrava um ambiente de sofrimento, de dor, Jesus transformou, Jesus mudou. Eles estavam num ambiente de frustração, queridos. Jesus mudou aquele ambiente. Mas primeiro foi necessário mudar a mente deles. A tua palavra. Primeiro Jesus começou a falar. Jesus chamou aquela multidão que estava ali seguindo, e Pedro estava lá no barco também ouvindo a pregação de Jesus. Jesus falava sobre amor, Jesus falava sobre a bondade do Pai, Jesus falava de grandes coisas. Jesus falava em sermões, em parábolas. Talvez Pedro já estivesse ali naquele momento. Puxa, mas quem é ele que fala com tanta ousadia? A mente de Pedro já estava sendo transformada. E quando vem um pedido, Pedro, volte a lançar as redes. O coração de Pedro já estava diferente. Ele já estava ouvindo Jesus falando. O coração de Pedro já estava diferente. A mente de Pedro já não era mais a mesma mente. E ele falou: olha, sobre a tua palavra. Porque eu estou vendo algo diferente em você, Senhor. Eu estou vendo algo diferente no Senhor. Eu ainda não te conheço direito. Eu estou aqui, eu cedi o meu barco, o Senhor começou a falar. Mas a tua palavra mexeu lá dentro. E agora, como o Senhor pede para que eu lance a rede, eu vou lançá-la. Mudança de mente. A mente mudou. A mente de Pedro mudou. E uma vez que houve essa mudança, querido, houve essa transformação, o ambiente externo mudou, querido. A fartura chegou, a abundância chegou, a prosperidade chegou. Aquilo que eles tinham em falta chegou. Eles tinham uma carência ali enorme, porque eles passaram a noite toda tentando pegar algo e não conseguiram. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando chega na vida de alguém, ele chega para fazer mudança. Ele transforma a nossa mente. É esse o maior prazer do Senhor, mudar as coisas. Olha só, isso é tão verdadeiro, querido, que abram a palavra de Deus em Romanos capítulo 12. Versículo 2. Romanos, capítulo 12, verso 2. Eu vou ler na linguagem de hoje, na linguagem atual. Eu gosto dessa linguagem porque muitas vezes fica um pouco mais fácil a compreensão. Então presta bem atenção no que diz aqui, Romanos, capítulo 2, verso 2. Se você tiver aí com a sua Bíblia, abra e acompanhe. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Deus quer mudar a nossa mente. E ele começa dizendo, Paulo começa dizendo, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Sabe por quê, querido? É a nossa tendência. Nós estamos ainda neste mundo. Então, temos uma tendência a ouvir ainda as coisas deste mundo. Mas Deus quer mudar a nossa mente. Quer que nós estejamos olhando para cima. Porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Olha como o Senhor fala para a gente. Os planos de Deus não são os nossos planos.
Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Deus sempre tem algo melhor e maior para nos dar, muito além daquilo que eu e você possamos entender. Por isso ele nos chama para sermos transformados. Ele quer transformar o ambiente da nossa mente, não olhar mais com os nossos olhos carnais, olhar com os olhos espirituais. E olha só por quê, queridos. Ele continua dizendo: assim, depois que vocês tiverem a mente de vocês transformadas, vocês conhecerão a vontade de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus? Tenha uma mente transformada. Porque aí você vai conhecer o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Deus quer te dar o melhor, querido. Quer que você conheça o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Por isso ele quer que a nossa mente, o nosso modo de pensar, ele mude. É muito forte quando você entende que as coisas de Deus são assim. Não é para a gente olhar com os nossos olhos. Porque quando nós olhamos para o nosso problema, amados, ele é grande, ele é gigante. Mas quando nós olhamos pelo panorama de Cristo, quando nós olhamos para o plano de Deus, o nosso plano é tão pequeno, é tão mesquinho. Nós nos preocupamos com o dinheiro, nós nos preocupamos com casa, nós nos preocupamos com o pão nosso de cada dia. Nossa oração está no que vamos vestir amanhã, no que não vamos vestir, se eu tenho trabalho, se não tenho. Essa é a nossa preocupação diária. Mas a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa. Jesus, ele ensinando, falou: olha, mas buscai as coisas que são do alto. Buscai as coisas que são de cima. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele ainda diz assim: por que vocês estão ansiosos pelo dia de amanhã? O dia de amanhã não vos pertence. Vocês conseguem olhar os lírios do campo? Nem Salomão, com toda a sua beleza, nem com todo o seu dinheiro, pôde se vestir como tal. Olha os passarinhos, eles não plantam, não semeiam, mas Deus não deixa que falte nada para eles. Você acha, querido, que se você e eu estivermos com a nossa mente voltada para as coisas de cima, Deus vai permitir que eu e você estejamos aí vivendo uma vida de qualquer jeito? Não. Ele vai cuidar de mim, vai cuidar de você. E ainda que a gente não entenda os planos dele. Eu ouvi hoje uma mensagem e eu achei muito forte o que foi dito. Quando Jesus estava pregado na cruz, as pessoas que estavam ali assistindo a crucificação começaram a gritar: tu não és o Filho de Deus? Então desce daí, livra-te a ti mesmo. Tu não és o Filho de Deus? Então desce desta cruz, mostra para todo mundo que tu és mesmo o Filho de Deus. Jesus poderia ter feito um grande milagre. Ele estava lá crucificado, preso naquela cruz. Se ele descesse daquela cruz na frente de todos, seria realmente um grande milagre. Mas não era esse o plano de Deus. Aos olhos daqueles homens que estavam ali, Jesus descer daquela cruz seria um grande milagre. Muitos iriam cair lá chorando e pranteando: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Mas logo se esqueceriam. Agora o maior milagre não iria acontecer, porque era necessário, fazia parte do plano de Deus, que Jesus morresse.
O milagre maior não foi Jesus voltar a viver ali naquele momento, descer da cruz. O maior milagre não seria Jesus descer da cruz. O maior milagre foi o que aconteceu. Foi Jesus ser morto naquela cruz. Porque quando ele morreu naquela cruz, ele pagou um preço pelo meu pecado, pelo teu pecado. A morte que tinha poder sobre nós já não tem mais. O pecado que tinha poder sobre nós já não tem mais. E aí, amados, Jesus ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos, trazendo para nós o maior milagre, a vida eterna. Aos olhos de muitos, Jesus foi fraco, poderia ter descido daquela cruz. Mas aos olhos do Pai, o maior milagre foi ele permanecer ali. Muitas vezes, nós não entendemos os planos de Deus. Mas os planos de Deus são perfeitos, porque Deus é bom o tempo todo. Em todo tempo Deus é bom. Todo tempo. Amados, então a nossa mente tem que mudar. Nós precisamos começar a olhar com os olhos da fé. E olha só o que diz ainda um pouco mais no texto. Vamos continuar aqui. Entenda que não é o bastante fazer as coisas certas ou aprender tudo a respeito de estratégias. As coisas só funcionam no ambiente correto. Você acha que o ambiente não influencia? Influencia tanto que a Bíblia fala sobre ele. O ambiente da fé tem que estar na nossa mente, no nosso coração. Nós temos que estar vivendo esse ambiente. A nossa casa tem que estar arrumada para receber o maior presente, que é a presença de Deus. E esse ambiente de fé, ele é tão importante que, lá, se nós formos ler agora, lá em Mateus capítulo 13, versos 55 a 58, quero que você acompanhe. Mateus capítulo 13, versos 55 a 58. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. As pessoas olhando Jesus disseram: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria, a não ser na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Na cidade de Jesus, onde Jesus nasceu, onde vivia ali José, Maria, onde estavam os irmãos de Jesus, coisa que muitas pessoas não sabem, mas Jesus tinha irmãos e irmãs. Então Maria, nós a temos como uma mulher abençoada, uma mulher agraciada. Ela realmente foi a mãe do nosso Salvador Jesus Cristo, mas ela não é virgem. Ela teve outros filhos e filhas, tá bom? Então, uma coisa ela é bendita entre as mulheres, porque deu à luz ao Filho de Deus. Mas ela não permaneceu virgem. Ela teve relações com José, que foi pai de filhos, irmãos de Jesus e irmãs de Jesus. Mas na terra de Jesus, as pessoas olhavam e diziam: mas olha lá, ó, é o filho do carpinteiro, tá lá. Tá se dizendo que faz milagre, tá dizendo que ele é o filho, tá querendo ser o quê? E Jesus foi bem claro: olha, infelizmente, aqui eu não posso fazer muitas coisas, porque as pessoas são muito incrédulas. Um ambiente de incredulidade influencia tanto que o próprio Jesus não fez tantos milagres. Então imagina nós, que já lutamos contra uma série de dificuldades. Um ambiente errado faz com que as coisas também não aconteçam. Por isso é necessário o ambiente correto.
Um exemplo também, a água é algo que o nosso corpo necessita e todos nós temos que beber água. Tem que beber, o médico recomenda aí 1 litro, 2 litros de água por dia. Para que a gente tenha uma vida saudável, pelo menos 2 litros de água. Mas se a água estiver no ambiente errado, dentro do freezer, ela vai congelar. Você consegue beber água congelada? Não dá. Então a água no ambiente errado, ela não dá para ser bebida. Assim também, se você colocar a água para ferver, você não vai beber aquela água fervendo. Então a água tem que estar no ambiente correto. Então, para que as coisas aconteçam, tudo tem que ter o ambiente correto. Um ambiente de fé, em que a nossa mente olha para as coisas de Deus e não para as coisas dessa terra. Olha só, você precisa viver no ambiente de fé, para que as coisas aconteçam. É como a água que mata a sede e refresca, mas se mudar o ambiente e colocá-la abaixo de 0 graus, ela congelará e perderá a função. Se você também colocá-la acima de 100 graus, em pouco tempo ela vai evaporar, ou seja, ela só funciona no ambiente certo. Os milagres de Deus na sua vida só acontecem em um ambiente correto, em um ambiente de fé, que lhe proporciona crer com convicção. A dúvida mata a fé e anula o milagre. A dúvida, ela mata a fé e anula o milagre. Olha só, o que diz lá em Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7. Vamos abrir lá, Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7. Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: peçam, porém, com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pensa que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Presta bem atenção. Peça com fé, não duvidando, pois o que duvida é como as ondas do mar, que é levada de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Peça, porém, com fé, não duvidando. Não duvide. Ah, mas e se as coisas não acontecerem como eu gostaria que acontecessem? Queridos, nós aprendemos a respeito de atitude na aula passada. Não é porque muitas vezes as coisas não saem do nosso jeito, é que Deus não esteja no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. É que muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus, que são maiores e melhores do que os nossos. Quando você ora e a coisa não acontece do jeito que você gostaria que tivesse acontecido, continue orando, continue crendo. Deus continua sendo bom, Ele não vai mudar. Imagina Jó. Jó estava passando por um momento difícil na sua vida. Ele tinha de tudo e de repente começou a perder tudo. E aí as pessoas começaram a falar que ele estava em pecado, começou a falar que ele estava com a vida errada. Outros falaram que ele devia ter feito alguma coisa muito ruim, que ele estava sendo amaldiçoado. A própria mulher dele falou: olha, amaldiçoa teu Deus e morra. Mas Jó se permaneceu firme ali. E até questionou a Deus por que Deus estava permitindo. E começou a falar: mas Deus, o que eu fiz para merecer tudo isso? E a resposta de Deus para Jó foi: olha, Jó, onde que você estava quando eu formava todas as coisas? Então não adianta, você não sabe o que são os meus planos. Apenas confie. E assim fez Jó. Continua confiando. E a resposta dele para a mulher quando falou: olha, amaldiçoa teu Deus e morra, foi: mulher, você fala como uma louca, porque ainda que a minha pele se pegue aos meus ossos, eu tenho uma esperança que eu vou ver o meu Redentor. Não sei por que Ele está permitindo isso, mas eu sei que o meu Deus é bom, o tempo todo.
Os planos de Deus são maiores do que os nossos, sempre. Olha só, queridos. O milagre de Deus só acontece quando você participa. Se você não crê, o milagre não vai acontecer. O maior milagre já aconteceu. O Senhor Jesus Cristo já te salvou. Os outros milagres virão à medida que nós vamos crendo, confiando e nos entregando. Mas sobre todas as coisas, tenha na sua mente que Deus é bom o tempo todo. E Ele quer na sua vida, Ele quer transformar a sua vida, o seu entendimento. Portanto, como diz a palavra de Deus, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Tenha a sua mente, pense nas coisas que são de cima. Porque fazendo assim, querido, nós vamos vencer o maior dos nossos inimigos, que é a nossa vontade terrena, que são as mentiras que o diabo diz todo dia. Você não vai conseguir, você é um fracassado, você é um derrotado. As coisas para você nunca vão dar certo. E se você deixar com que isso domine a sua mente, certamente você vai ser realmente isso que o diabo está falando para você. Mas como é que você muda essa sua história? Quando você olha para a palavra de Deus e começa a ver ela como a sua única fonte de verdade. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque quando eu elevo os meus olhos para os montes, é de lá que me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. 1000 vão cair à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não vou ser atingido, porque o Senhor está me guardando. Isso são verdades que tem que estar guardadas na nossa mente. As verdades de Deus. Não as mentiras do mundo. Porque como lemos em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Não é ele que dita as regras para mim e para você. Mas eu tenho que transformar a minha mente pela renovação da palavra de Deus. E sendo transformado, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Queridos, estamos chegando no final. Eu quero ler para você aqui um versículo que se encontra em Provérbios capítulo 23, verso 7. Olha só o que diz lá em Provérbios 23, 7. Porque como imaginou no seu coração, assim é. Porque como imaginou no seu coração, assim é. O que você tem colocado no seu coração? Você tem se visto como alguém que não tem valor? Como alguém inútil no reino de Deus? Esse não é você. Mude a sua mente. Deus tem o melhor para você, querido. Feche os seus olhos agora. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, te agradecemos por esses momentos em que passamos na Tua presença, por mais essa aula que foi ministrada. Ó Deus, que nosso coração e a nossa mente sejam transformados pela renovação da Tua palavra. Que, ó Deus, aquilo que é justo, puro, verdadeiro, tudo aquilo que é de melhor, Pai, que está contido na Tua palavra, venha estar guardado no meu coração. Porque assim como disse o salmista Davi, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Que a Tua palavra, Senhor, esteja escondida na minha vida, para que todos os dias eu venha comer dela, porque nela tenho vida e vida em abundância. Pai, neste momento, queremos abençoar os lares, ó Pai, de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo essa mensagem. E, ó Deus, que a Tua paz entre nesses corações e nesses lares.
no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, agradeço vocês pela paciência que estão tendo comigo. E aguardem a nossa próxima lição, tá bom? Nossa quinta matéria. Espero que vocês estejam aprendendo também, assim como eu estou aprendendo. E juntos nós estejamos crescendo na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Se você tem gostado dessas nossas matérias, se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Vai lá, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com outras pessoas e deixe seu like, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.